Graças a Deus você é homem. É sempre uma alegria poder estar toda semana com você e compartilhar uma porção da palavra de Deus. O nosso DHPH, o nosso devocional de homem para homem do Christian Men's Network aqui da Universidade da Família. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal, dê o seu like ou o seu dislike e compartilhe com a rede de homens do seu relacionamento se você tem sido edificado por essa palavra. O devocional de hoje, dessa semana, é a disciplina pelo exemplo. O que significa esta palavra disciplina? Gostamos de seguir conselhos ou exemplos? Se alguém completamente desorganizado na área financeira vem lhe dar um conselho ou querer ensinar algo, qual seria a sua reação? Em relação aos nossos filhos, eu gostaria que você fizesse uma pergunta para você mesmo. O que meu filho ou filha acha que é importante para mim? Por que meu filho desejaria ser como eu? Jeff Partner compartilha nesse devocional sobre a importância e o poder do exemplo. Fica comigo e nós vamos falar sobre esse tema. Efésios, no capítulo 6 e versículo 4, a Bíblia nos fala: E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-o na disciplina e na admoestação do Senhor. E a pergunta que eu iniciei no começo é: o que significa disciplina? Porque quando vem essa palavra disciplina, a gente já vem automaticamente a palavra correção, trazer algum tipo de punição ou alguma ação em relação a alguma coisa de errado que foi feito. Mas neste contexto, a palavra disciplina, ela vem do hebraico paideia, e ela tem o seguinte significado: todo o treino e educação infantil, que diz respeito ao cultivo de mente e moralidade, e emprega para esse propósito, ora, ordens e admoestações, ora, repreensão e ora, punição. Também inclui o treino e cuidado do próprio corpo, tudo o que em adultos também cultiva a alma, o espírito, pela correção de seus erros e contenção das paixões. Instrução que aponta para o crescimento em virtude, castigo, punição dos males com as quais Deus visita homens para sua correção. Então, além dessa questão da punição ou da correção, ela traz também essa questão do treino e da educação, do cultivo, da moralidade, que emprega algum propósito, ou seja, alguma coisa que é feita diligentemente para alcançar um destino. Jeff, como psicólogo, fala sobre como ouve muitos pais falarem sobre os seus filhos e como desejam que os mesmos sejam exemplos, disciplinados, corretos, coerentes, educados e assim por diante. Todo pai, toda mãe deseja que o seu filho seja dessa forma. Costumeiramente queremos algo para os nossos filhos ou pessoas que amamos ou temos algum tipo de influência boa, que possam construir um bom legado. E a pergunta que eu queria fazer para mim e para você nesse tempo é: estamos praticando aquilo que estamos ensinando? Como se tem no começo, se você receberia um conselho de alguém ou alguma direção disciplinada sobre a área financeira se essa pessoa fosse totalmente desregrada na área das finanças? Porque a gente quer algo para os nossos filhos, a gente quer algo para as pessoas que caminham com a gente, mas nós estamos praticando isso que a gente está ensinando? Praticamos com disciplina, ou seja, diligentemente, porque não é uma questão de eu praticar um dia ou outro, é algo que eu levo como rotina. Por exemplo, nós ensinamos aos nossos filhos a pedir perdão e liberar perdão, lembra? Quando está lá brincando, 2, 3, 4, 5 anos, brinca com o amiguinho ou com o próprio irmãozinho, e a gente vai lá e diz assim: peça perdão para o seu irmão, peça perdão para o seu amiguinho. Certo? E eles vão lá, tem aquele momento, pedem perdão e daqui a pouco você olha para eles, eles estão brincando novamente como se nada tivesse acontecido antes. E nós? Quando a esposa faz algo que a gente não gosta, ou quando a gente faz alguma coisa que a esposa não gosta, ou com os filhos, nós pedimos perdão, nós liberamos perdão, ou a gente libera o perdão e de repente a pessoa comete aquilo assim: eu já te falei lá atrás. Ou seja, quer trazer de volta aquilo. Porque se nós estamos falando de ensinar com disciplina algo diligentemente para trazer um retorno, um fundamento para o propósito futuro, eu e você como homens temos que trazer isso primeiro para a prática.
Mateus, no capítulo 23, Jesus menciona algo que para mim gera muito temor no coração. Ele fala ele fala bem assim, Jesus mesmo falando para os seus discípulos, falando dos fariseus e dos saduceus da época, ouçam o que eles falam, façam o que eles pedem, mas não façam o que eles fazem. Eu acho que nós precisamos refletir sobre isso, porque se existe uma coisa muito complexa, é alguém que não está fazendo algo exigir de alguém que o faça. Então eu queria convidar você, porque o tema de hoje é a disciplina pelo exemplo. Ensinamos nossos filhos que a mentira, por exemplo, tem perna curta e que o pai da mentira é o diabo. E a pergunta que eu faço é, falamos a verdade? O exemplo arrasta, dizia alguém. Jesus veio ao mundo para nos ensinar com suas palavras, mas muito mais pelo seu exemplo. Jesus se fez exemplo. Exemplo de dedicação à obra de Deus. Desde os 12 anos, lembra? Ele estava lá no meio dos fariseus e dos sacerdotes. E ele falava assim, convém que eu comece a trabalhar, a fazer os negócios de meu pai. O exemplo de compaixão com as pessoas ao seu redor. A seriedade em relação à igreja, a igreja que ele veio instituir. Ele fala que eu vim para instituir a igreja de Cristo e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A comunhão entre os irmãos. Jesus sempre proporcionava um momento de comunhão entre os irmãos. O serviço. Ele mesmo fala que não veio para ser servido, mas para servir. E o propósito da sua vida e missão. Jesus passou aqui pela terra para trazer o exemplo para mim e para você. Ensinou a conviver com pessoas difíceis como Pedro. Negou ele 3 vezes. Um tempo ele era usado por Deus, ele falou assim, você não teria dito isso se não viesse do Pai. E de repente Jesus já estava dizendo para ele, para trás de mim, Satanás. Mas Jesus não excluiu Pedro por causa do seu comportamento. Jesus caminhou com Judas Iscariotes, com um ladrão dentro, mas não o expulsou. E com tantos fariseus, saduceus da sua época, sem ser influenciado pelo mau comportamento, mas comprometido com o propósito. Ou seja, Jesus é o maior exemplo em relação a dar exemplo com disciplina. Ele caminhou aqui 33 anos, 3 anos e meio desses 33 anos, ele exerceu o seu ministério. E ele trouxe para nós muitos exemplos. No currículo CMN Hombridade, nós queremos caminhar junto com você e aprender com Jesus e com outros homens a deixar um legado de fidelidade, honestidade, diligência na aplicação dos princípios e assim nossos filhos terão, claro, as respostas das perguntas que nós fizemos acima. Quais são? O que meu filho ou filha acha que é importante para mim? Ele conhece, seus filhos conhecem o seu coração, aquilo que você gosta, aquilo que você anseia. Você dá essa abertura para os seus filhos? Por que meu filho desejaria ser como eu? Eu sempre gosto de mencionar nos momentos que eu tenho a oportunidade de ministrar a palavra de Deus. Será que a minha filha gostaria de um marido igual eu? Ou se você tem um filho, será que as moças ou ele gostaria de ser um pai como você, um marido como você? Porque os nossos filhos estão observando o nosso comportamento. Lembra, se você é pai e você lembra quando seus filhos eram pequenininhos, de repente você percebe que ele está andando conforme você está andando. Está falando conforme você que é pai fala, porque ele está seguindo o seu exemplo. Então eu queria trazer essa reflexão para a gente, porque a disciplina, nós estamos aqui num propósito, um devocional semanal de trazermos edificação e a gente crescer juntos. Por isso que eu gosto tanto do currículo CMN Hombridade. A UDF ela tem esse viés da teologia prática em ajudar eu e você a exercermos a palavra de Deus. A resposta a essas perguntas é no quanto estamos dispostos a praticar o que desejamos que os nossos filhos pratiquem. Edwin Lewis Cole dizia que a sabedoria é o conhecimento colocado em prática. Como os nossos filhos nos veem tratando nossas esposas, sogros, sogra, pais, mães, parentes próximos, distantes, amigos, patrão, liderados? Que exemplo nós estamos dando? Não estou falando aqui de sermos perfeitos, não. É que se nós errarmos, escorregarmos, pisarmos na bola, chamarmos a pessoa e pedirmos perdão. Corrigir a rota, toma uma decisão errada, volta atrás. Ou seja, todo o tempo a gente está ensinando. No trânsito a gente ensina. Tem pessoas que são tão irritadas no trânsito e os filhos estão vendo. Como é que eles vão ser lá na frente?
irritados no trânsito. Ou seja, a gente anda, caminha o dia todo e de repente você traz um estresse desnecessário porque fica xingando um, xinga outro, xinga aquele, é porque esse cara não sabe dirigir por causa disso, só trazendo para o seu coração aquilo que não é bom. E não é só isso, a gente está ensinando às outras pessoas que estão nos vendo, nos observando. Eu gosto na aula do sacerdócio, quando eu ministro a aula do sacerdote, dentro do curso Homem ao Máximo, de usar um vídeo que é o exemplo do pai. E ele mostra a hora que o pai dá uma encostada no estacionamento do shopping, ele dá uma encostada, bate no outro carro, ele olha e não tem ninguém, ele vai lá e coloca o cartão com o número de telefone dele, certo? Dizendo assim, ó, escreveu, eu encostei no seu carro, você me entra em contato porque eu vou consertar. E o filho observando o que o pai estava fazendo. Como é que estamos no nosso exemplo? Uma criança que recebe amor e limites e a quem é oferecido um exemplo de fé e propósito é uma criança no caminho do conhecimento, no sentido e da alegria na sua própria vida. Até quando não estamos na presença dos nossos filhos, estamos influenciando e moldando seu futuro, porque as nossas decisões terão um impacto nas próximas gerações. Eu queria muito, isso tem mexido muito comigo nos últimos tempos, de pensar sobre isso. Às vezes a gente acha, não, eu posso tomar a decisão que eu quiser, eu já comentei isso em alguns devocionais atrás. Cuide com as decisões que você toma, porque às vezes é uma decisão aqui que vai ter uma consequência por muitos e muitos anos. Então nós precisamos refletir, será que gostaríamos que fizesse conosco? O que temos feito que agrada o coração de Deus? Eu acho que uma das coisas que eu queria convidar você é que cada manhã nós pudéssemos despertar e dizer assim, Senhor, me ajude a fazer nesse dia somente aquilo que te agrada. E perguntar para o Senhor naqueles momentos de dificuldade, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Temos sido fiéis no congregar, na prática da palavra, nos estudos bíblicos, no amor à esposa, no tempo de qualidade e em quantidade com os nossos filhos? Às vezes pergunto para os homens, você tem orado com a sua esposa? E, infelizmente, na maioria dos casos, a resposta é não. 3 minutos, 5 minutos por dia, acordar, coloca ela aqui no teu peito, pergunta, amor, posso orar por você? Como é que está o seu coração? Quero orar e abençoar o seu dia? Já mencionei aqui, o Craig Hill menciona no seu livro Duas Pulgas e Nenhum Cachorro, que um casal que ora juntos tem 300 vezes menos chances de divórcio, porque Ed Cole escreve em vários dos nossos livros, dizendo que a oração ela gera intimidade. Então, pratique. Porque quando seus filhos te veem orando com a sua esposa, o dia que eles contraírem um matrimônio, eles também adotarão o princípio, porque eles vão copiar o exemplo do pai. É tão gostoso ver a minha filha falando assim, poxa pai, eu estou orando por isso, você viu que aconteceu isso? Pai, mas nós estávamos orando por isso. Então quando a gente começa a trazer isso para dentro de casa, ao dar graças, olha só, Jesus é o nosso maior exemplo, e às vezes que a Bíblia menciona que Jesus iria se servir de algum alimento ou proporcionar para alguém, a Bíblia relata que ele dava graças, ele dizia assim, tendo dado graças, partiu o pão. No outro momento, assim, ao dar graças pelo pão, os olhos daqueles 2 discípulos foram abertos. Não é uma questão de religiosidade, de você orar pela comida, não, é uma questão de gratidão a Deus. É uma questão de dar o exemplo, dizendo assim, Pai, obrigado porque o Senhor nos proveu. Obrigado porque mais uma vez nós temos o alimento na nossa mesa. Eu acho interessante nos dias de hoje que até o cumprimentar, porque Jesus, ele entra e ele diz assim, a paz seja convosco. E às vezes nós cristãos temos vergonha de dizer a paz do Senhor, ou graça e paz, que haja paz nessa casa, a paz seja convosco. A gente fica retraído e a gente às vezes resume por um bom dia, boa tarde ou boa noite, quando a gente tem uma palavra de bênção. A gente aprende isso no curso Minha Mulher Única, quando chega, entra na casa de alguém e diz assim, que haja paz nessa casa. A paz que habita em seu coração. Brincar com os nossos filhos, ensiná-los com paciência, ler a Bíblia para eles e com eles, cozinhar para eles, sair com a nossa esposa sozinhos, orar por alguém, ligar por alguém, ir visitar alguém, receber pessoas em nossa casa com alegria. Tudo isso são formas de a gente poder trazer o exemplo, mas não de forma esporádica, porque nós estamos falando disso disciplinadamente. O que começamos e não damos consequência, o que começamos e não damos sequência naquilo,
uma leitura bíblica, uma leitura de um livro. Tenho procurado ter uma noite com a minha esposa toda semana e toda quarta-feira nós saímos juntos à noite e uma vez por semana eu saio com a minha filha diligentemente. Por quê? Porque eu preciso disso, eu preciso nutri-los, eu preciso ter um tempo de qualidade. Oramos sempre juntos na nossa casa. Por que eu estou falando isso para você? Porque eu não fazia isso, eu comecei a fazer a partir do momento que eu me envolvi nos cursos da Universidade da Família. E aí eu pude ter esse conhecimento, esse princípio, esses valores, desde lá de 2002, quando eu comecei a me envolver eu com a minha esposa e tem trazido edificação. Por isso que eu convido você a caminhar conosco num dos cursos da Universidade da Família. Faça a sua família ser um exemplo. Se faça um exemplo. Se coloque à disposição do Mestre. Eu quero convidar mais uma vez a você. Entre em contato com a gente se você está numa cidade distante ou não conhece os nossos cursos. Nós queremos ajudar você. Nós queremos caminhar junto com você e trazer com que na sua casa você seja o exemplo, na sua empresa você seja o exemplo, na sua cidade você seja um exemplo, na nossa nação você seja um exemplo. O nosso próximo devocional terá o tema: no que você coloca a sua confiança. Nós somos CMN, nós resgatamos homens, nós resgatamos famílias. Que Deus te abençoe e um grande abraço.